Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A nossa conversa hoje é acerca das espécies de inconstitucionalidade, que não se confunde com espécies de controle. A espécie de inconstitucionalidade são exatamente as espécies dos vícios que ocorrem no nosso ordenamento. Essa inconstitucionalidade pode ocorrer por ação ou por omissão. Ela será por omissão quando quem tem o dever de editar a norma não edita. Então, a nossa Constituição atribuiu essa competência para diversos órgãos e autoridades. Por exemplo, artigo 61, que dá prerrogativa, que dá a competência para presidente da República, qualquer deputado, qualquer senador, tribunais superiores, PGR, cidadãos, iniciar um projeto de lei. Se esses têm o dever de iniciar e não iniciam, falei dever, não faculdade, têm dever de iniciar e não iniciam, nós estaremos diante de uma inconstitucionalidade por omissão. Lembrando a classificação das normas constitucionais do professor José Afonso da Silva, quando classifica em norma de eficácia plena, contida e limitada, a norma de eficácia limitada, ela pode ser de princípio institutivo ou programático. Institutivo significa que nós precisamos de uma lei e essa lei não vem, seja porque o Congresso Nacional não trabalha, seja porque quem tem a iniciativa não tomou essa iniciativa. Então estaríamos diante de uma inconstitucionalidade por omissão, a chamada omissão inconstitucional. Não confundir com a omissão do Congresso Nacional. A omissão pode sim ser dele, mas às vezes quando a nossa CF atribui a outro órgão ou autoridade a competência para iniciar um projeto de lei, nós não poderíamos cobrar, evidentemente, do Congresso Nacional a edição dessa lei, se quem tem a iniciativa ainda não iniciou, ainda não instaurou o processo legislativo. Perfeito? Então, a inconstitucionalidade por omissão ocorre por omissão dos órgãos ou autoridades quando tinham o dever de criar a lei ou o ato normativo e ainda assim não criou. Pois bem, a inconstitucionalidade também pode ser por ação, que é a mais comum. E a inconstitucionalidade por ação, ela pode ter natureza material ou formal. Material é fácil. Esse vício é o vício no conteúdo da lei, é o vício no conteúdo do ato normativo. Então, se o conteúdo, se o teor da lei ou ato normativo violam a Constituição, nós estaremos diante de uma inconstitucionalidade material, perfeito? Por sua vez, se nós falamos em inconstitucionalidade por ação formal, nós vamos estar falando de três espécies de vício. É o vício de inconstitucionalidade orgânica, é o vício de inconstitucionalidade formal propriamente dito e é o vício de inconstitucionalidade por violação a pressupostos do ato. Como é que isso se dá, Osman? O que é o vício orgânico? O nome não ajuda muito, mas pensamos o seguinte: a nossa Constituição, nos artigos 21, 22, 23, 24, 25 e 30, reparte as competências do ente federativo. Então, lá no artigo 21, nós temos competência exclusiva da União. No artigo 22, nós temos competências privativas da União. No artigo 23, nós temos competências comuns da União, Estado, DF e municípios. No artigo 24, nós temos as competências concorrentes da União, do Distrito Federal e dos Estados. No artigo 25, nós temos a competência dos Estados-membros. E no 30, nós temos as competências dos municípios. Pois bem, sempre que um ente tentar adentrar na competência do outro, incorrerá em inconstitucionalidade formal de natureza orgânica, tá? Então quer dizer o quê? Seria o município de Manaus legislando sobre transporte. Ora, transporte é competência da União. Legislar sobre transporte é competência da União. Se o município de Manaus vier legislar sobre essa matéria, por mais lindo que seja o projeto, incorrerá nessa inconstitucionalidade. Que inconstitucionalidade, Osman? Inconstitucionalidade formal orgânica. Tá? Da mesma forma, a União não pode legislar sobre interesse local, porque interesse local é competência dos municípios, artigo 30, inciso 1.
por mais poder, por mais preponderância que tenha a União, ela não pode legislar sobre matéria reservada a determinado município. Perfeito. Explorar gás encanado, instituir regiões metropolitanas é competência dos estados. Então não venham os municípios criar regiões metropolitanas, porque estará violando a Constituição formalmente no vício formal orgânico. Então sempre que um ente legislar a matéria que é reservada a outro ente, incorrerá nessa espécie de vício. Tranquilo? Temos ainda o vício formal propriamente dito. E o vício formal propriamente dito, ele pode ter natureza subjetiva e objetiva. O vício formal propriamente dito de natureza subjetiva tem a ver com o sujeito, o órgão ou autoridade que deve iniciar o processo legislativo e não faz. Aliás, e faz de forma equivocada. Seria, se a competência é do presidente da República, não pode um deputado iniciar um projeto de lei. Se a competência é do governador de estado, não pode um deputado estadual iniciar esse projeto de lei. Se compete ao prefeito, não pode o vereador iniciar o projeto de lei. Por outro lado, se a competência é da Câmara, não pode, exclusivamente da Câmara, dos deputados, no nosso exemplo, ou do Senado, não pode o presidente da República ou qualquer órgão ou autoridade iniciar o projeto de lei. Então, o vício formal propriamente dito de natureza subjetiva é o vício presente em quem tem o poder de iniciar o projeto de lei e não faz, permitindo que outro indivíduo o faça. Se esse outro indivíduo vier e fazer, esse outro órgão ou autoridade, incorrerá nessa espécie de vício. E por fim, aliás, sobre ainda o vício propriamente dito, o vício formal propriamente dito, é importante lembrar que, superada a competência de quem tem a iniciativa para instaurar o projeto, se houver vício nas demais fases do processo, nós estaremos falando do vício formal propriamente dito de natureza objetiva. Então, o vício formal de natureza subjetiva é no sujeito ou no órgão que deve iniciar, que deve instaurar, que deve dar o pontapé inicial no projeto de lei ou na proposta de emenda à Constituição. Já o vício formal propriamente dito de natureza objetiva é qualquer vício nos demais atos do processo legislativo. Por exemplo, o presidente da República é quem pode apresentar o projeto de lei e ele vai e faz. Mas na Câmara é aprovado por um quórum diferente, é aprovado por um quórum não permitido pela nossa Constituição. Por exemplo, o projeto é de lei complementar e a Câmara aprova com maioria relativa. Ora, lei complementar se aprova por maioria absoluta. Se aprovar por maioria relativa, inconstitucionalidade formal, propriamente dito, de natureza objetiva. Vai o processo na próxima fase para o Senado. E se não for, de novo incorre no vício, perfeito? Imagina que esse projeto foi para o Senado e lá teve alteração. Ainda assim, aprovaram e mandaram para a sanção do presidente da República. Vício formal propriamente dito de natureza objetiva, porque se houve alteração no texto, houve alteração substancial no texto do projeto, ele deveria voltar para a Câmara dos Deputados, a casa iniciadora, que poderá acolher ou rejeitar tal alteração. Então, se ocorrer violação, se ocorrer erro, se ocorrer inconstitucionalidade nas demais fases do processo, uma vez iniciado corretamente, se nas demais fases, em qualquer momento, ocorrer desrespeito à nossa Constituição, nós vamos estar falando do vício formal propriamente dito de natureza objetiva. De novo, de natureza subjetiva, vício na iniciativa. De natureza objetiva, vício nas demais fases do projeto. Perfeito? Pois bem, e a terceira espécie de inconstitucionalidade formal é a violação a pressupostos do ato. O que é isso, Osman? A Constituição Federal, em alguns momentos, ela diz: o Estado, nós podemos fazer isso, mas faça desse jeito. Por exemplo, o artigo 18, parágrafo 3º, prevê a criação de estados e territórios. O parágrafo 4º prevê a criação de municípios, do artigo 18. Então, e traz os pressupostos para isso. Por exemplo, para se criar o Estado,
tem que ser por lei complementar federal, lei complementar do Congresso Nacional. É necessário que haja a aprovação e plebiscito da população interessada. E necessário que haja ainda oitiva das Assembleias Legislativas. Caso não haja qualquer um desses pressupostos, incorre nessa espécie de vício, a violação a pressupostos do ato. Perfeito?